Retomando, não é? Essa nossa aula, faltaram duas condições do aluno para que a gente pudesse debater naquele primeiro vídeo, então eu vou falar dessas duas agora também, em junção já com a condição do professor. Outra condição do aluno é o desejo de aprender, né? Por mais que muitas vezes a escola seja inadequada e não estimule da maneira que deveria estimular o aprendizado, a gente sabe que qualquer aluno, qualquer ser humano está sempre aprendendo. Não é? Então ele tem o desejo de aprender na escola. Dizer que ele não tem o desejo de aprender é mentira. Não é? Pode acontecer alguns problemas que vão levar ele a ter problemas para aprender, mas isso muitas vezes está ligado com várias circunstâncias. Mesmo esses alunos que fracassam, entre aspas, né, para esse sistema, não quer dizer que ele seja um fracassado, mas para o sistema ele fracassou, se apesar de tudo ainda ele permanecer na escola, isso quer dizer que ele quer aprender, não é? Claro que também a não permanência na escola tem muito cunho social, não é? Outras coisas que fogem também apenas dessa relação do aprender. Então o aluno sempre tem o desejo de aprender e cumpre a escola organizar atividades, não é, compatíveis para esse aprendizado, atividades, não é, que atendam ao impulso dele, ao impulso de todos os alunos, não é, que querem sempre aprender mais. Outra condição importante, não é, do aluno é a expectativa em relação à escola. Então, todos os alunos têm uma expectativa do que vai acontecer na escola. Em geral, todos os alunos têm, não é? Eles querem que a escola contribua, não é, para que eles possam muitas vezes melhorar não apenas o seu aprendizado, mas a sociedade tem uma maneira de ver tudo isso como melhorar de vida, não é? E o melhorar de vida muitas vezes está indicado não apenas com estudo, mas com relação social, de classes sociais. Não é? Então, muitas famílias esperam isso. Na medida que essa expectativa se vê frustrada, não é, precocemente pelo fracasso escolar, a gente verifica que as taxas, por exemplo, de exclusão escolar vão crescendo. Não é? E nós temos hoje, principalmente no ensino médio, nos jovens, nós temos essa relação da evasão escolar crescendo muito. Pessoal, sem o aluno não há aprendizado, mas sem o professor também não há aprendizado. Não é? O professor pertence a uma geração mais madura, não é? Uma geração que já adquiriu uma maturidade e que está integrada adequadamente à vida social. Pelo menos é nesse contexto que nós vemos, né, os professores e os adultos, né, principalmente. Como tal, o professor coloca-se à frente dessa relação de aprendizado com os alunos, porque ele é um adulto. E o aluno é muito dependente do professor, não é? Porque o aluno vai seguir o exemplo do professor. Então isso não tem como debater isso, não é? Claro que o aluno tem uma dependência do professor, mas o professor vai mostrar o caminho para ele da independência. Então isso é importante, não é? E o professor se realiza através do ensino, né? O ensinar é o que o professor faz, a profissão de professores mesmo é ensinar. Então é isso que ele está fazendo a todo momento, é ensinar, é a profissão por excelência do professor. Ele tem que fazer a função de intermediário, não é? Porque ele pertence à classe adulta, no contexto sociológico, né? Nós estamos falando desse contexto. Então o professor torna-se um intermediário entre a geração mais jovem e a geração dele, não é? Que já traz alguns aprendizados, a qual pertencem os alunos, né? Aquela geração ali intermediária, geração ali mais jovem, tá? Essa função de intermediário pode responder a várias expectativas, não é? Expectativas diferenciadas, ok? Uma frase muito interessante de Guimarães Rosa, não é? Que eu coloquei no material aí também, mestre é quem de repente aprende. Mas claro que o mestre aprende. E o mestre, não é? Quando a gente fala em mestre, nós lembramos de uma pessoa que tem sabedoria. Não que as outras pessoas não tenham sabedoria, não é? Mas o professor sempre foi visto realmente como um ser de sabedoria, de equilíbrio.
Então, mestre é quem de repente aprende. A aprendizagem pode resultar da atividade individual, não é? Da experiência do indivíduo no mundo, de tantas questões. A educação, entretanto, pessoal, ela vai ultrapassar a simples aprendizagem. Essa prática educacional vai ultrapassar a simples aprendizagem. E para ocorrer, ela requer alguns pontos, como por exemplo a vida social, a gente aprende socialmente, a criança vai aprender, e o trabalho coletivo, e tudo isso acontece na escola. Não é? Então a vida social das crianças, o primeiro lugar que ela vai ser na escola, para ter essa vida social. E também o trabalho coletivo, que é importantíssimo, que ela aprenda a trabalhar coletivamente. Na sala de aula, a educação vai resultar da convivência social, como eu disse, não é? Dos alunos entre si e com o professor. Para que haja educação, portanto, surge a necessidade de que o professor trabalhe em conjunto com os alunos, com vistas a uma educação para a liberdade. Com vistas a uma educação para a liberdade, para que ele seja autônomo, um ser autônomo, não é? E não fique na dependência apenas, não fique pensando numa questão de dependência, mas seja um ser que aprende na questão autônoma, com liberdade, para que isso depois possa se projetar também na vida dele, ele possa ter opiniões, possa ter criticidade. Agora entrando um pouquinho em Paulo Freire, o educador, não é? Patrono da nossa educação com muito mérito, Paulo Freire, ele distingue duas concepções básicas de educação. Ele dizia nesse livro dele, na Pedagogia do Oprimido, está muito claro que existe a educação bancária, já vou explicar o que é isso, e a educação libertadora. A educação bancária, pessoal, é aquela educação que o conhecimento é apenas depositado no aluno. Tá? E o aluno não pode gerar criticidade daquilo, não pode opinar sobre aquilo, o professor vai apenas jogar o conhecimento, não vai ter uma troca. Tá? A educação libertadora é essa troca, quando o professor apresenta o seu conhecimento e também o conhecimento vai voltar para ele de uma outra forma que talvez ele não tivesse pensado, porque o aluno vai colocar a opinião dele. Então, muitas vezes o aluno vem com perguntas ou vem com já com pensamentos gerados que vai fazer com que o professor também aprenda, talvez de uma maneira que ele não tivesse pensado. Então, a educação bancária, vamos falar rapidinho da educação bancária. O educador é quem educa, não é? Os educandos, os que são educados. O educador é quem sabe tudo, os educandos não sabem muitas vezes nada, não é? Já tem-se essa maneira de pensar no contexto escolar muitas vezes, na cultura escolar. O educador é o que pensa, o estudante, os educandos, os pensados. Então, o professor vai pensar em como ensinar para ele, mas muitas vezes não entende, não leva em conta que eles também já pensam e pensam muito bem, não é? O educador é o que diz a palavra, os educandos vão apenas ouvir docilmente. O educador é o que pede disciplina, é o que disciplina, não é? E o educando, os disciplinados. Então vejam, não é? O educador, não é? Detentor de todo o conhecimento e educando apenas um ouvinte. O educador é o que traz opção, não é? E vai prescrever a sua opção aos educandos e temas. Vão ter que seguir. Os educandos vão ter que seguir essa prescrição. O educador é que atua, os educandos que têm a ilusão, muitas vezes, de que atuam na própria fala do professor, porque se não há abertura para os educandos não estão atuando em sala de aula. O educador escolhe o conteúdo programático, os educandos raramente nesta escolha vão participar, não é? E vão se acomodar ao que o professor está ensinando. O educador identifica a autoridade funcional que opõe antagonicamente a liberdade dos educandos. Então ele vai identificar, não é, a autoridade dele, função dele, e vai se opor à liberdade desses educandos, quase sempre. E a última, o educador finalmente é o sujeito do processo e os educandos mero objetos. Então é essa a educação que a gente quer, não é? Não é essa. Essa não é o que nós precisamos hoje. Nós precisamos de uma educação libertária. E a educação libertadora, ela vai implicar na superação da contradição educador-educando. Não é? Vai ter que ser o quê? Vai ter que acontecer o quê? Uma junção
do educador e do educando. A educação libertadora, ela vai problematizar, ela é problematizadora. Já não pode ser o ato de depositar o conhecimento ou apenas que o professor fique narrando esse conhecimento. Não, não apenas de transferir, de transmitir ou de estender, como eu dei exemplo lá no primeiro vídeo do livro Extensão em Conhecimento do Paulo Freire. Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, porque abre um diálogo. E o diálogo tem que ter igualdade. Ambos, não é, o educador e o educando, assim, se tornam sujeitos do processo educacional. Então, os dois são sujeitos, os dois têm que ser sujeitos. E vão crescer juntos, não é? E vão trazer argumentos juntos. E os argumentos de autoridade, aquela autoridade que muitas vezes beira o autoritarismo, não vai trazer benefícios nenhum nem para o professor nem para o aluno. A autoridade do professor e a autoridade que o aluno também vai ter é pela produção do conhecimento. Pessoal, eu sempre falo isso para as turmas de pedagogia. A nossa autoridade em sala de aula é pelo conhecimento que nós temos, é pelo estudo que nós temos. O professor nunca pode deixar de estudar, tem que sempre desenvolver mais o seu estudo. Não é? Isso vai trazer benefícios para os alunos também que vão desenvolver os seus estudos junto com os professores. Então, não é? Essa liberdade ela tem que ser colocada acima de tudo, mas não é uma libertinagem. Liberdade tem o quê? Regras, não é? E essa liberdade que tem regras, claro, sempre com regras, mas dentro dessas regras está também o espaço para esses alunos. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, falando um pouquinho do contexto sociológico dentro da classe, né, a relação de professor e aluno, falando um pouquinho sobre a educação bancária e sobre a educação libertadora, que ainda tem muito, né? O Brasil ainda tem muito para correr atrás nesse sentido, para realmente trazer uma verdadeira educação libertadora para nossas escolas. Mas vocês com certeza vão ser excelentes professores e vão mudar essa realidade. Muito obrigado.